Esses homens enfrentaram os sarracenos, serviram Bizâncio e, como ápice de seus feitos, içaram a bandeira de Aragão no topo de Atenas, e durante um século mantiveram-na tremulando sobre o Partenon. Seu nome, os Almogávares. O termo almogávar significa algo como aquele que faz incursões, ou seja, aquele que invade terras com o único objetivo de conseguir saque. A referência histórica mais antiga sobre esses homens data de 1118, durante o cerco de Saracusta, atual Zaragoza, por parte de Afonso I o Batalhador. E quem eram esses homens? Não se sabe ao certo a sua origem, mas há bastante peso. A ideia de que, em seus primórdios, eles eram apenas camponeses da coroa de Aragão que viviam na fronteira entre os reinos cristãos e muçulmanos. Considera-se a ideia de que esses camponeses, quando ouviam que uma força inimiga se aproximava de suas terras, se armavam como podiam. Basicamente, equipamento leve, e marchavam para enfrentar as tropas inimigas. Normalmente, emboscavam a partir das florestas e montanhas, pois não podiam enfrentar um inimigo tão poderoso em campo aberto. Aos poucos, eles passaram da defesa para o ataque. E quando não precisavam trabalhar em seus campos, armavam-se novamente como podiam e lançavam ataques de saque ao sul, com o objetivo de obter uma renda extra para aquele ano. É provável que, com o passar do tempo, os nobres aragoneses pagassem aos camponeses para que realizassem esse tipo de ataque, para enfraquecer o inimigo, para facilitar as campanhas militares futuras, ao mesmo tempo em que se enfraqueciam os possíveis ataques muçulmanos. Conforme a reconquista avançava, a fronteira se deslocava para o sul. Com isso, esses camponeses, que durante anos haviam atacado seus vizinhos, se viam agora impossibilitados de lançar esses ataques para o outro lado da fronteira. Então, começaram a se agrupar em companhias de mercenários. E o mais fácil era oferecer seus serviços à coroa de Aragão. Um pouco mais de 90% dos almogávares eram da coroa de Aragão, sendo o restante castelhanos, navarros e até mesmo alguns muçulmanos. Mas como vocês veem, são uma força basicamente aragonesa. E dentro da coroa de Aragão? Mais da metade vinha dos condados catalães, seguidos pelo Reino de Aragão, de Valência e de Maiorca. Nessa ordem, vamos ver como era a sua hierarquia de comando. No nível mais baixo, temos o almogaba, que é o soldado de quem temos falado até agora. Basicamente, o núcleo da companhia. Esses podiam ser simples camponeses que se tornavam mercenários e combatiam com os almogávares durante uma temporada. Ou mercenários profissionais que se dedicavam como ofício a combater e à guerra de forma permanente. Os temporários não esperavam mais do que riquezas, mas os permanentes podiam aspirar a fazer carreira dentro da companhia e ascender ao próximo posto. Almocadém. O almocadém era um almogávar experiente, calejado na guerra e sabia como agir da melhor forma em cada ataque ou em cada incursão em território inimigo. O almocadém é uma espécie de capitão e liderava grupos autônomos de almogávares que formavam a companhia mercenária. Na verdade, o nome almocadém vem do árabe al-Muqaddem, que significa algo como aquele que lidera. E assim como os almogávares comuns, também usava equipamento leve e ia a pé. Para se tornar almocadém, o almogávar precisava solicitar a promoção ao adalid, que logo vamos conhecer. Se convencesse o adalid de que a promoção era merecida e de que saberia agir conforme o novo posto exige, o adalid dava o aval e convocava 12 almocadéns que conhecessem o candidato. Esses 12 juravam dizer a verdade e então davam sua opinião sobre as qualidades do candidato. E se ele reunisse os requisitos que mencionei acima, que deveria ter todos? Bom almocadém. Se dessem o aval, o almogávar era promovido a almocadém. Depois de almocadém, é possível que houvesse um posto anterior ao de adalid, que seria o de almocadém a cavalo? Em algumas fontes, vi que tratam como um posto independente, enquanto em outras tratam simplesmente como um almocadém, que vai a cavalo, mas que o posto era o mesmo, estivessem montados ou não. Mas enfim, deixo aqui indicado o posto para quem tiver interesse. Por último, temos o escalão mais alto entre os almogávares, o adalid. O nome vem do árabe al-dala, que significa algo, como aquele que guia ou mostra o caminho. O adalid era o responsável por preparar e organizar as incursões
campanhas e expedições dos almogávares, assim como aplicar justiça entre seus homens. Era ele quem se encarregava de comandar a companhia, que podia estar agrupada em 12 ou 10 grupos menores. Normalmente, eles eram chamados de Adalide do Rei, mostrando que estavam muito ligados ao monarca, podendo inclusive fazer parte de sua guarda pessoal. Mas não pensem que havia apenas uma única companhia de mercenários almogávares. Havia diferentes hostes que podiam prestar seus serviços de forma independente, ou se unir para uma campanha maior. São, afinal de contas, companhias de mercenários independentes, que podiam agir como achassem melhor. Temos, por exemplo, a hoste de Bernard de Roquefort, a de Corberan d'Alep ou a de Berenguer de Estensa. Não se preocupem, pois vocês verão as tropas almogávares em ação neste primeiro vídeo da série, que culminará com a conquista de Atenas, como vingança. Mas não vamos nos precipitar. Agora estamos conhecendo esses guerreiros. É necessário agora comentar sobre o equipamento que eles tinham, para que depois possamos entender sua forma de lutar. E por que eram designados para certos trabalhos dentro do exército? Como proteção, podemos dizer que não usavam armadura além de um capacete e, em alguns casos, uma cota de malha. Pensem que, inicialmente, eles eram apenas camponeses, então também não podiam se dar ao luxo de ter mais do que isso. Quanto ao armamento, costumavam usar o chuzo, que era uma espécie de lança curta bastante rudimentar. Um par de dardos chamados asconas e uma espada, geralmente um tipo de alfanje ou facão chamado coutei. Todos também carregavam uma adaga curva que permitia eliminar os sentinelas rapidamente. Alguns podiam portar fundas e outros bestas. Estes últimos eram principalmente do Reino de Aragão. Alguns carregavam alabardas como arma principal, com o objetivo de cortar a distância às pernas dos cavaleiros. Embora, claro, isso os tornasse mais lentos. Eles podiam carregar como proteção adicional um escudo pequeno e redondo, de tamanho semelhante a este, chamado broquel. Pronto, claro. Isso permite que esses mercenários possam se deslocar pelo campo de batalha em uma velocidade incrível. E além disso, acostumados a viver no campo e da natureza. Eles podiam prescindir do comboio de bagagens, o que os tornava unidades independentes que podiam se mover pela retaguarda inimiga sem problemas. Embora seja verdade que carregavam uma sacola com provisões para 2 ou 3 dias. Vocês já sabiam, caso as coisas dessem errado. Quanto à vestimenta, usavam uma camisa curta e calças de couro, tudo bem confortável, e como calçado, usavam alpargatas. Em períodos frios, usavam peles para se cobrir. Além disso, segundo as histórias que chegaram até nós, eles tinham cabelos muito longos e barbas bem proeminentes, o que lhes dava uma aparência feroz e assustadora. Algo muito importante para o combate corpo a corpo. Esqueçam qualquer tipo de enfeite ou decoração, eles eram guerreiros, não eram cavaleiros, viviam para lutar. E aos olhos de um soldado de um exército imperial, bem, sua vestimenta deixava muito a desejar. E aqui percebemos que eram tropas muito leves, o que, como veremos, enaltecerá seu valor, por serem capazes de derrotar inimigos equipados com armamento pesado. E como eles entravam em combate? Bem, ao famoso grito de "Desperta ferro", que em valenciano e catalão significa algo como "acorda para o ferro". No entanto, também podiam entrar em combate ao grito de Aragão. Certo, visto o seu equipamento, vamos ver como funcionavam dentro do exército aragonês, quando trabalhavam como mercenários para o monarca aragonês. Sua função no início era apenas de exploração, atuando como batedores, complementando a cavalaria leve. Se quiserem que eu faça uma comparação com as legiões romanas, eles poderiam ser comparados aos vélites, embora os almogávares pelo menos usassem capacete e às vezes cota de malha. Agora, com o passar do tempo, provavelmente em meados do século XIII, seu número foi aumentando, e as companhias mercenárias se tornaram mais poderosas e passaram a ter mais importância no exército. De fato, chegou um momento em que sua fama e reputação eram tão grandes que passaram a ser considerados tropas de elite da coroa de Aragão. Deixaram de ser exploradores para se tornarem a linha de frente nas campanhas de conquista. Por exemplo, durante a conquista de Jaime I de Valência, os almogávares foram parte importante do diminuto exército com o qual o monarca acampou diante das muralhas. Para conhecer a história de Jaime I, torne-se membro do canal e acesse os vídeos exclusivos.
Combatiam a pé e em formação dispersa, onde podiam tirar o máximo proveito de seu equipamento leve. Mas se precisassem enfrentar cargas de cavalaria pesada ou grande quantidade de inimigos, podiam se juntar e lutar em formação fechada. No entanto, isso não é o habitual para tropas leves, pois em formação fechada, lutando contra tropas pesadas, normalmente estão condenadas ao fracasso. Pensem que, de certa forma, o estilo de combate deles era inovador. Enquanto o resto da Europa se concentrava em aperfeiçoar as formações fechadas, as cargas de cavalaria pesada e a qualidade da infantaria pesada. Eles quebravam essa tendência e faziam exatamente o contrário. Agora, não pensem que eles eram os únicos, nem que a formação dispersa era a solução para tudo. Era simplesmente uma forma complementar de combate ao grosso do exército. Agora que já sabemos quem são os almogávares, vamos conhecer quais foram suas grandes façanhas, não é? A guerra na Sicília, as campanhas pela Anatólia, a conquista de Atenas, assim como os nomes de seus líderes mais distintos, como, por exemplo, Rogério de Flor. Mas isso vamos conhecer em outro capítulo. Saudações, força e honra!